Fala galera, eu sou o Mo e se você acompanha o mundo da Fórmula 1, você sabe do que aconteceu lá em 2008 com o título que o Massa acabou não conquistando, o escândalo da corrida de Singapura e recentemente na ida do Felipe Massa ao Flow e as notícias que saíram, esse assunto está trazendo à tona pela injustiça que acabou acontecendo lá atrás. Então, no episódio de hoje do Reaceleração, a gente vai explicar tudo o que aconteceu. Vamos falar o que aconteceu lá em 2008, vamos falar o que aconteceu em 2009 e vamos falar o que está gerando agora em 2023 essa história de 15 anos atrás. Então, bora lá! E nas últimas semanas a gente veio esse assunto do campeonato de 2008 da Fórmula 1, daquele escândalo que aconteceu no GP de Singapura de 2008, que é o Singapura Gate. A gente já vai explicar um pouco de mais detalhes o que aconteceu, mas esse assunto veio à tona na ida do Felipe Massa no Flow Podcast com o Tony Canaan e o Rubinho Barrichello. Inclusive foi um episódio do Flow muito legal, essas três lendas aí do automobilismo brasileiro, foi muito legal ver eles lá, mas nesse podcast o Massa comentou sobre essa questão de 2008, comentou sobre as declarações aí de 2013, a gente já vai explicar com mais detalhes, e esse assunto veio à tona mais essa semana com o Felipe Massa falando que vai entrar judicialmente aí para reivindicar o cancelamento daquela corrida de 2008 e consequentemente o seu título de campeão da Fórmula 1 daquele ano, que acabou não saindo com ele. Hamilton foi campeão de 2008. Mas vamos começar do começo, né? Vamos começar do início, vamos começar explicando para você que não sabe o que está acontecendo, ou se você sabe mais ou menos, vamos explicar com mais detalhes o que aconteceu. Vamos começar então 2008, corrida de Singapura, antepenúltima corrida daquele campeonato da Fórmula 1. Estamos em 2008, GP de Singapura, antepenúltima corrida desse campeonato desse ano. Felipe Massa fez a pole position, ele largou na primeira colocação. Lembrando, né, que a gente tinha o Nelson Piquet Jr., o Nelsinho Piquet, correndo pela Renault. E na Renault também a gente tinha Fernando Alonso, o jovem Alonso, que já tinha sido campeão aí pela própria Renault 2 vezes de Fórmula 1. Então o Nelsinho era parceiro aí, companheiro de equipe do Alonso. Então a gente começou a corrida, GP de Singapura começou, Massa largou bem, então a corrida tá andando, primeira volta, segunda volta, tá indo. De repente, do nada, na 10ª volta, o jovem Alonso vai para os boxes trocar o pneu. E a gente olha, né? Fala, caraca, meu, na 10ª volta não tinha problema nenhum com o carro do Alonso. Por que que o Alonso tá indo para os boxes trocar o pneu? Lembrando que o Alonso largou de 15º, largou lá atrás do pelotão. E na época a gente achou estranho assim, até a transmissão achou estranha, mas falou assim, o Alonso tá largando de 15º, né? Talvez o Alonso queira fazer uma estratégia diferente, já tá largando lá do fundo mesmo, beleza. E passou meio que batido. Porém, 2 voltas depois, na volta 12, do nada, Nelsinho Piquet, companheiro de equipe do Alonso, bate no muro do GP de Singapura, e você sabe que o GP de Singapura é uma corrida muito rápida, com muito muro, e carro batendo no muro e parando no meio da pista é o quê? Safety car, no mínimo, né? Ou safety car ou bandeira vermelha, mas nesse GP de Singapura foi safety car. E com esse safety car na volta 12, todo mundo meio que desesperado, vamos pro box, trocar pneu e aproveitar que todos os carros vão estar mais lentos e perder menos tempo na troca de pneu. Foi aí que Felipe Massa foi pro box trocar os seus pneus, e aí a sorte também, vamos ser bem sinceros, a sorte não estava do lado do Felipe Massa nesse momento que eu vou descrever agora. Felipe Massa em primeiro, ele vai pro box, e teoricamente seria tudo normal, né? Ele entra no box, troca os pneus, faz o reabastecimento. Lembrando que hoje não tem mais reabastecimento de combustível na Fórmula 1 por questões de segurança. Da época tinha, não sei se você lembra, que o pessoal da equipe colocava uma mangueira de reabastecimento de combustível e tudo mais.
fizeram isso no carro do Felipe Massa. Só que a equipe, a pessoa que liberava o carro para sair dos boxes, acabou liberando o Felipe Massa um segundo talvez ali antes do tempo. E o Felipe Massa saiu, só que a mangueira de abastecimento de combustível ainda estava no carro. E aí foi aquela cena icônica, né, que eu vou colocar aqui na tela, do carro do Felipe Massa saindo e a mangueira de combustível pendurada no carro. Obviamente que o Massa acabou parando, tendo que tirar isso, perdeu muito mais tempo do que ele perderia se isso não tivesse acontecido e praticamente acabou com a corrida do Massa. Tanto o safety car quanto essa questão da mangueira de combustível, né? Foi um azar depois do outro, vamos dizer assim. Felipe Massa, que estava na primeira colocação, terminou o GP de Singapura em 13º. Lewis Hamilton, que tinha largado em segundo, acabou terminando esse GP em terceiro. E o jovem Alonso, lembra do jovem Alonso que a gente falou? Que estava em 15º lugar, que parou lá na 10ª volta para trocar pneu? Jovem Alonso venceu o GP de Singapura. Um GP muito maluco por causa disso tudo, mas assim, até então, coisas malucas da Fórmula 1 que a gente sabe que acontecem, né? Até então, ninguém achava, assim, todo mundo achou uma loucura, mas coisas assim acontecem. E acabou passando batido. E o campeonato da Fórmula 1 de 2008 continuou. Chegamos na última corrida desse ano, que foi aonde? Interlagos, GP do Brasil, GP de Interlagos desse ano. Onde Hamilton e Massa estavam disputando ali a primeira colocação no campeonato, o título, né? E como que tinha que acontecer nessa corrida para o Felipe Massa ser campeão? Felipe Massa tinha que ganhar a corrida e se ele ganhasse, o Hamilton tinha que chegar na 6ª colocação. E essa era a configuração. E nessa corrida aconteceu de tudo, né? Pista molhada, pista seca, choveu, parou, uma loucura. Só que no finalzinho, o Felipe Massa estava em primeiro lugar. Última volta do GP de Interlagos, Felipe Massa continuava em primeiro lugar e o Hamilton estava em sexto. Meu, você assistindo aquele GP, você falou, meu, o Massa vai ser campeão. Teremos um novo campeão depois de Ayrton Senna na década de 90. 2008 teremos um novo campeão brasileiro da Fórmula 1. Felipe Massa fez a última volta, fez a curva da junção, fez a subida ali e ganhou. Felipe Massa ganha o GP de Interlagos de 2008. Felicidade, sua família nos boxes, a Ferrari acaba comemorando muito, porque com essa, além dele ter ganhado um GP em casa, né, aqui no Brasil, ele ia ser campeão, ele ia ser campeão. Então Felipe Massa comemorando muito no carro, sua família, a equipe comemorando. Porém, lembra que o Hamilton estava em sexto? Na última curva, praticamente a última curva de Interlagos, que é a junção, o Hamilton ultrapassa o Timo Glock e vai para quinto. Todo mundo ficou incrédulo. E aí o Hamilton, na subida ali dos boxes, ali da reta da largada de Interlagos, Hamilton cruza a linha de chegada em quinto lugar. Meu, um banho de água fria em todo mundo, em nós brasileiros, no Felipe Massa, na Ferrari, na família dele, mas principalmente no Felipe Massa, né? Imagina, velho, você ganhou a corrida na sua casa, você seria campeão do mundo da Fórmula 1 na sua casa, no seu país. E na última curva, o Hamilton acabou ultrapassando. Hamilton conquista seu primeiro título da Fórmula 1. Hamilton, que entrou em 2007 na Fórmula 1, no seu segundo ano, já ganhou o seu primeiro título. Sem dúvida, foi um banho de água fria para o Massa e para nós brasileiros. Nesse ano de 2008, Hamilton ganhou 5 corridas e o Massa também ganhou 5 corridas. E Hamilton foi campeão por apenas 1 ponto. Hamilton 98 pontos nesse campeonato, Felipe Massa 97 pontos nesse campeonato. E aí o ano de 2008 passou, brasileiros e Felipe Massa e Ferrari frustrados, mas acontece, né? Todo mundo passou o ano de 2008 ali com essa tristeza, mas coisas do esporte. Porém, em 2009, um ano depois,
em agosto de 2009, o nosso repórter sensacional, né, de Fórmula 1 aí, Reginaldo Leme, dá um furo de reportagem falando sobre o que aconteceu nesse GP de Singapura. A notícia foi que aquela batida do Nelsinho Piquet na 12ª volta, que a gente acabou de explicar, não tinha sido uma batida ao acaso. Segundo a reportagem ali, que depois foi realmente o que aconteceu, o chefe da equipe Renault, Flávio Briatore, acabou convencendo o Nelsinho Piquet a bater de propósito naquela corrida para favorecer o Alonso e o Alonso acabar chegando nas primeiras colocações. No caso, ele venceu esse GP. E é lógico, com a batida do Nelsinho, gerar um safety car e o Alonso ser favorecido. Então, o Flávio Briatore convenceu o Nelsinho Piquet, o Nelson Piquet Jr., Nelsinho Piquet, a fazer isso, prometendo para ele uma renovação de contrato com a Renault. Então, estamos em agosto de 2009, um ano depois, na temporada seguinte, com essa notícia, esse furo de reportagem do Reginaldo Leme, que obviamente depois disso iria para a investigação da FIA, investigação da equipe, para realmente se comprovar essa declaração. Lembrando que se esse plano aí de renovar o contrato do Nelsinho Piquet não deu certo, né? Porque a Renault não renovou o contrato com ele. E provavelmente por isso que o Nelsinho veio à tona contar tudo isso, né? Porque acabou não renovando, é obviamente frustrado com tudo que aconteceu, isso acabou vindo à tona. Um mês depois desse furo de reportagem, dessa notícia, em setembro de 2009, foi realmente confirmado. A FIA publicou que realmente isso tinha acontecido. O GP de Singapura foi um GP burlado, vamos dizer assim. Essa história do Nelsinho Piquet era verdadeira. É lógico que eles apuraram todos os envolvidos ali e realmente confirmaram essa versão, essa história. E ficou conhecido esse GP como Singapura Gate, por causa de toda essa questão da batida proposital do Nelsinho Piquet. E quais foram as consequências, né? O Flávio Briatore, que era o diretor aí da própria Renault, o dono da Renault, foi banido, olha só, ele foi banido do esporte, banido da Fórmula 1. O diretor de engenharia também da própria Renault foi suspenso por 5 anos. Sobre os pilotos, Nelsinho Piquet não teve punições por ter contribuído, né? Por ter ajudado todo mundo nas investigações com seus relatos e tudo mais. Ele não sofreu punições. E também o jovem Alonso foi declarado como inocente, como o que o jovem Alonso não sabia de nada, né? Lógico que foi muito investigado isso, né? E realmente foi declarado que o Alonso não sabia do que estava acontecendo. Foi um acordo ali entre o Briatore e o pessoal da equipe Renault com o Nelsinho Piquet. O Alonso estava de fora dessa história, então também foi inocentado. Porém, mesmo com tudo isso e essas punições e não punições que a gente falou, o GP de Singapura não foi cancelado, que era o que muita gente queria na época e até hoje, né? Não foi cancelado. Ele continua nos registros da Fórmula 1, continuam as pontuações valendo, tudo que aconteceu ali continua valendo e, obviamente, o resultado do Hamilton, todos os resultados ali das colocações e o final daquele campeonato se mantiveram. Apesar disso tudo que aconteceu em 2009, com essa confirmação da FIA, os resultados daquele ano não se alteraram. Felipe Massa tem várias entrevistas que ele já deu, ele falou que buscou advogados, o pessoal da Ferrari, eles tentaram ir atrás, o Felipe Massa falou que foi o que eles disseram para ele, que tentaram ir atrás, mas que não conseguiriam muita coisa, então meio que desistiram. E o Felipe Massa acabou confiando ali no pessoal da Ferrari, e esse assunto acabou se dissolvendo, vamos dizer assim, ao longo dos anos. Porém, 15 anos depois do que aconteceu, no caso, 14 anos depois da decisão, esse ano de 2023, esse assunto veio à tona de novo. E como que esse assunto veio à tona? Com uma declaração do Bernie Ecclestone, que era o dono da Fórmula 1 lá na época, 2008, 2009, da época que aconteceu. E qual que foi a declaração de Bernie Ecclestone? Ele deu uma entrevista aí a F1Insider.com, recentemente até, e nessa entrevista ele falou que Lewis Hamilton não tem 7 títulos.
Para ele, Lewis Hamilton tem 6 títulos e Felipe Massa tem um título da Fórmula 1, que aquele título de 2008 é do Felipe Massa. Até aí tudo bem, né? É a opinião dele, tudo bem, cada um pode achar, assim como o campeonato de 2021, para muitas pessoas esse título era do Hamilton, não era do Verstappen, por aquela questão do Michael Masi e tudo mais no GP de Abu Dhabi. Então, essa declaração do Bernie Eccleston até então estava tranquila. Só que tudo ferrou com tudo na hora que ele completou a frase dele dizendo assim: lá em 2008, lembrando que ele era o dono da Fórmula 1, lá em 2008 nós sabíamos do que aconteceu com o Nelsinho Piquet. Não foi em agosto e setembro de 2009, um ano depois, que a gente descobriu. Descobrimos em 2008, só que nós não levamos isso pra frente, à tona na mídia e tudo mais, nem em questões judiciais. Nós não levamos, digo Fórmula 1, né? Não levamos isso no mesmo ano de 2008, porque isso ia manchar a reputação e a questão da Fórmula 1 em si no mundo. Ia ser um escândalo muito grande. E para não virar um escândalo, a gente deixou isso embaixo do pano. E na época tinha uma regra da Fórmula 1 que depois que as premiações... Vou fazer um parênteses aqui, né? Todo ano na Fórmula 1, depois que o campeonato acaba, há uma cerimônia, um evento ali, uma festa de premiação pro campeão de equipes, o campeão de pilotos, né? Tem várias premiações ali, então tem um evento. Voltando lá. Naquela época tinha uma regra na Fórmula 1 que depois que acaba o campeonato e tem esse evento de premiação, nada pode ser alterado. Então Bernie Eccleston falou: a gente esperou o campeonato de 2008 acabar, mesmo sabendo do que aconteceu em Singapura. A gente esperou a cerimônia de premiações. E aí, depois que essa cerimônia de premiações aconteceu e tudo, e chegou o ano de 2009 com outro campeonato, aí sim a gente pôde trazer esse assunto à tona, porque a gente sabia que não ia mudar nada e não ia ser um escândalo, mas não ia ser um escândalo tão grande assim para a Fórmula 1, comparado se eles lançassem essa bomba, né, em 2008. Então, olha só o que o Eccleston falou esse ano recentemente agora. E obviamente, né, que todo mundo ficou indignado com isso, principalmente nós brasileiros que torcemos na época, mas principalmente o Felipe Massa, que foi o maior prejudicado e injustiçado nesse sentido. E Felipe Massa foi recentemente aí no Flow Podcast, em um podcast ali com o Tony Canaan, com o Rubinho Barrichello, que foi maravilhoso esse episódio, inclusive. E o Felipe Massa comentou sobre isso, que foi uma grande injustiça, falando sobre essa declaração do Eccleston e falando que ele iria atrás, que foi uma injustiça muito grande o que aconteceu. Depois disso, na última semana, Felipe Massa ainda deu entrevista aí para a CNN e uma entrevista exclusiva pro Motorsport Brasil, que é um ótimo canal, já adiantando aqui, se você acompanha a Fórmula 1, o Motorsport Brasil fez uma entrevista exclusiva com o Felipe Massa, falando sobre essa questão. E o Felipe Massa falou que sim, ele entrará, tá buscando seus advogados aí para ver o que eles conseguem fazer, porque ele buscará justiça. A frase que Felipe Massa falou muito nessa entrevista pro Motorsport Brasil é: quero justiça, eu quero justiça sobre o que aconteceu. A Fórmula 1 sabia do que aconteceu no ano, sabia dessa injustiça que aconteceu e não fez nada. Isso é muito injusto. Eu estou buscando justiça. Ele repetiu várias vezes a palavra justiça, que ele está buscando essa justiça com ele. E que, obviamente, né, esse GP de Singapura deveria ter sido cancelado, porque foi uma corrida fraudulenta. Houve uma fraude por parte do Nelsinho Piquet e ela deveria ter sido cancelada. E, obviamente, né, se aquela corrida é cancelada, lembrando que o Hamilton chegou em terceiro e o Massa em 13º, se ela for cancelada aquela corrida de Singapura, o Hamilton perde os pontos ali da terceira colocação. E aí o Felipe Massa teria mais pontos no campeonato do que o Hamilton, e o Felipe Massa teria sido campeão de 2008 e não o Lewis Hamilton. Agora eu vou falar a minha opinião. O que eu acho sobre tudo isso? O que eu acho sobre esses fatos? Qual que é a minha opinião final sobre esse tema? Primeiro, Felipe Massa está corretíssimo em buscar justiça sobre esse caso. Cara, imagina você.
a gente fica às vezes dando a opinião pensando na outra pessoa. Eu vi muitos comentários assim, meu, o que o Felipe Massa tá tocando nesse tema, 15 anos depois e tudo mais. Cara, acho que você não entendeu o que tá acontecendo. Não é que o Felipe Massa do nada, tá trazendo esse assunto à tona de novo. Não! Esse assunto só tá vindo à tona porque o dono da Fórmula 1 falou que ele sabia do que aconteceu no ano que aconteceu. Por isso que esse assunto tá vindo à tona. O Felipe Massa não tá do nada trazendo 15 anos depois esse tema. Ele só trouxe porque o que foi declarado foi muito grave. A declaração do Eccleston falando que eles sabiam disso em 2008 é muito, mas muito grave. Mas, vou falar de novo, é muito grave. Imagina só, se coloca no lugar, você aí, se coloca no lugar do Felipe Massa. Meu, você é piloto, é a sua profissão. Imagina, é a sua profissão. Você tá correndo. É lógico que não foi só essa corrida de Singapura que tirou o título do Massa de 2008, é óbvio. Mas, gente, vamos se colocar no lugar do Massa. Você é piloto, é a sua profissão. Um monte de coisa aconteceu naquele campeonato. Mas, um ano depois, é descoberto que uma corrida foi fraudada. Então, o que deveria ter acontecido? Aquela corrida ter sido cancelada, porque todo o resultado dela foi fraudulento. Ah, teve a bomba de combustível ali do Massa no pit stop e tudo. Não importa. A batida que gerou tudo aquilo foi fraudada. Então foi uma injustiça com todos os pilotos, não só com o Felipe Massa. Foi uma injustiça com todo mundo, porque aquelas posições não estariam daquele jeito se essa fraude não tivesse acontecido. Então imagina, um ano depois descobrem que foi fraudada uma corrida. Para mim o correto teria sido cancelada aquela corrida, sem dúvida nenhuma. Mas aconteceu um monte de coisa e esse assunto acabou passando, né? E aí, agora, o dono da Fórmula 1 fala que ele sabia de tudo. Pessoal, isso muda tudo. Muda tudo. Cara, se coloca no lugar do Felipe Massa. Cara, o dono da categoria, o dono da Fórmula 1 sabia que tinha sido injusto. Imagina, cara, você saber que uma corrida foi fraudada, o dono saber disso e não fazer nada. Aí eu também vou estender aqui falando que muita gente tá falando, não foi só essa corrida que tirou o título do Massa, teve vários outros erros dele no campeonato todo, teve vários outros erros da Ferrari no campeonato todo, mas é óbvio que teve, gente, é óbvio. Todo o título de todo piloto da Fórmula 1 e de qualquer esporte, quando é uma temporada, tem vários erros, seja na NBA, por exemplo, que eu gosto bastante também, seja no futebol, seja na Fórmula 1, seja em qualquer campeonato que tem vários jogos, várias corridas, várias partidas. É lógico que são vários errinhos, mesmo o time que é campeão também teve vários vacilos e foi campeão. Então isso vai acontecer sempre. Mas a questão aqui no caso do Massa não é essa. Não é o monte de erros que teve no campeonato. A questão é, foi fraudada uma corrida e o dono da Fórmula 1 sabia no ano que aconteceu. Eles poderiam ter se posicionado numa questão de justiça. Estamos sendo justos, sabemos do que aconteceu e essa corrida é cancelada. Mudaria todo o campeonato. E outra coisa, pessoal, se a Fórmula 1 tivesse feito isso em 2008, tivesse sido firme e feito a justiça, talvez até o Hamilton seria campeão. Porque imagina que na próxima corrida ou logo depois eles tivessem descoberto isso e o GP do Brasil ainda tivesse que acontecer, então a disputa seria diferente. Talvez o Massa seria campeão, mas talvez o Hamilton também seria de todo jeito. A gente não sabe o que ia acontecer, mas uma coisa tinha que ter sido feita: a Fórmula 1 se posicionar no mesmo ano. Agora, esperar um ano depois para não manchar o esporte, isso é de brincadeira, né? Cara, tô com o Felipe Massa, é muito injusto, mas muito injusto. E já quero fazer outro parênteses aqui também. Ninguém tá contra o Hamilton. Pô, eu sou fã demais
demais do Hamilton. O Massa não quer tirar nada do Hamilton. E aí outra coisa que tá se confundindo também. Ninguém tá contra o Hamilton. Ninguém quer tirar título do Hamilton. O Massa só quer que ele tenha justiça, que ele seja recompensado pelo que aconteceu naquele ano de 2008. E recompensado, eu digo, pelo campeonato todo e recompensado pela verdade. E a verdade é que foi fraudado. Aquela corrida deveria ter sido cancelada, sim. Então, não é sobre o Hamilton, para ficar bem claro aqui. Ninguém tá falando nada contra o Hamilton. Então, eu não sei o que vai acontecer. Felipe Massa tá entrando judicialmente sobre esse caso. Eu acredito que ele vai levar isso muito à frente e tem que levar. Se fosse qualquer um de nós, a gente faria o mesmo. A gente talvez ficaria mais indignado que o Massa até. Não sei o quanto que ele tá indignado. Acredito que muito. Acredito que agora mais ainda ele tá indignado, frustrado, bravo em relação a isso, triste. E nós estaríamos também. Se fosse você no lugar do Massa, você estaria indignado como eu tô aqui agora. É inacreditável, inacreditável. Lembrando, não é sobre tirar nada do Hamilton. É justiça com o Massa. É sobre isso. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se realmente vai mudar alguma coisa, né? Se vão dar esse título pro Massa, se vão talvez dividir o título, porque, já foi dado o título pro Hamilton. Teve a cerimônia, teve tudo o que aconteceu e já se passaram 15 anos. Eu não sei se pode, né, tirar o título do Hamilton, dar pro Massa. Talvez dividir esse título, né, para não prejudicar o Hamilton também, que não tem nada. O Hamilton não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com essa história. Então, talvez por ele não ter nada a ver, deixar o título com o Hamilton, mas também dividir esse título com o Felipe Massa. Não sei qual que vai ser a conclusão, mas uma coisa é certa pra gente fechar aqui. Felipe Massa tem que entrar, já está entrando judicialmente com isso, né? Ele tem que entrar, está entrando e ele tem que ir até o final. Estou com Felipe Massa nessa. Não foi justo o que aconteceu, ainda mais agora com essa notícia recente de que a Fórmula 1 sabia disso em 2008. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Felipe Massa, tamo junto, vá até o final, vá até o último milésimo ali, o último recurso que você possa fazer com isso judicialmente, vá, cara. Porque realmente foi uma coisa muito injusta e a justiça tem que ser buscada sim. E tô contigo, tamo junto. Lembrando de novo, não é nada contra o Hamilton, que o Hamilton não tem nada a ver com isso. É a favor da justiça com o Felipe Massa. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele traga mais pessoas aqui para nosso mundo da Fórmula 1. Também olha aqui embaixo, ver se você está inscrito, se você segue. E já clica aqui, já inscreva, já siga já o Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!